Ai, comentem. Bom, vou começar então, Garrafa, se você me permite. À vontade, Chico. Eu acho que foi uma exibição desastrosa do Brasil. Por que desastrosa? Porque a Croácia, ela dominou a partida no primeiro tempo todinho. Criou-se chances para fazer gol, o Brasil criou várias chances. Principalmente, foram duas com o Neymar e uma com o Vini Júnior, que poderiam terem sido convertidas em gol e aí já era 2-0 para o Brasil, né? Mas uma das bolas, o Neymar foi individualista demais, chutou a bola de virada, ele estava de costa para o gol e virou para o gol e o goleiro pegou. Não fala do Neymar, agora, se ele fez rola, o gol da prorrogação. Se ele rola para o meio para o Vini Júnior, o Vini Júnior não tinha como perder o gol. Tava tudo, não tinha ninguém debaixo do gol. Não acho. Então era fácil para o Vini Júnior fazer o gol. Tá. Mas aí depois veio o segundo tempo, o Brasil foi para cima e criou várias oportunidades. Aí o goleiro apareceu e apareceu bem, até que fomos para a prorrogação. E na prorrogação o Brasil foi a coisa mais difícil até agora da Copa. O quê? Fazer gol na Croácia. A Croácia quase não toma gol. É um negócio impressionante. Tem uma boa defesa, tem um goleiro espetacular. O Cássio, perto desse goleiro, é uma minhoca, né? O Cássio? Porque ele é grandão. Ele tem mais de 2 metros de altura. Esse goleiro? Tem, mais de 2 metros. O Cássio tinha que estar lá, Chico Lang. Bom, aí vamos chegar aí. Aí o que aconteceu? Aconteceu que o Neymar fez um golaço, que vocês viram aí, mas o Brasil, em vez de pegar a bola, e aí eu me lembro, Garrafa, de saudades. Do Parreira? Não, eu me lembro do Sócrates, eu me lembro do Zico, do Falcão, do Toninho Cerezo. Segura a bola. Que pega a bola, toca para trás, toca para Parreira frente, também faz volta, isso. Fica de segura, lado. sabe? Lança lá para frente, o zagueiro pega, o centroavante pega a bola, segura lá na bandeirinha do córner, sabe? Não fizeram isso, foram para cima, queriam fazer o segundo gol. Resultado, perderam a bola, num contra-ataque, o Modric armou a jogada em cima do Casemiro. O Casemiro não quis fazer pênalti, não quis fazer falta. Por quê? Porque seria o segundo cartão amarelo dele e ele não jogaria o próximo jogo. Mas se ele faz a falta, não sai o gol da Croácia. Porque foi passe do Modric para o Petkovic. E o Petkovic deu uma sorte tremenda, que é o chutar de pé esquerda, a bola desvia no Marquinhos e tira do goleiro, o goleiro ia pegar aquela bola. Se não desvia no Marquinhos... O Marquinhos já estava hoje. Mas aí que é a questão, né? Assim, pelo amor de Deus, vamos separar as coisas aqui, já que você está falando do goleiro. Não é para crucificar o Alisson ou nada, mas ele foi para 2 Copas do Mundo, bateram 3 bolas no gol da seleção brasileira, as 3 entraram. 3 entraram. Não estou dizendo que foi franco, que a culpa é do Alisson, mas, sabe, pelo amor de Deus, cara. E aí, eu disse aqui no Gazeta Esportiva, estava com o Flávio. Mete confiança eu falei, gente, o Cássio tinha que estar no mínimo na convocação, para mim é titular, é goleiro de jogo grande. Na seleção brasileira, tudo que foi no gol do Alisson entrou. Tudo que foi. Foram 3 bolas, né? Na última Copa, agora foram 2. A seleção acho que tomou 3 gols na Copa. Teve o gol contra a Coreia. Coreia, o Brasil tomou um gol também. Teve contra a Gana e Croácia. O que foi, entrou. E aí aquela história, não, mas ele sabe jogar com os pés. Goleiro tem que jogar com as mãos, gente. Tem que pegar pênalti. Num torneio de tiro curto... É esse que você queria ali, ó. Mas tá aí, ó. O Brasil queria, assim, não, o Cássio não sabe jogar com os pés. Tinha o Everton lá também. Gente, pelo amor de Deus, o Alisson é um baita de um goleiro. O Cássio ia defender um pênalti, Garrafa, o Cássio ia defender um pênalti. Não é possível, gente. O pênalti ele pegava. Ele pegava. Aquele que foi no meio, ele pegava, pô. Mas você não sabe, é uma frieza, não sei. Não, mas muita gente defendeu o Alisson. Repito, para não falar, não, estão falando aí que, não tô culpando o Alisson, estou falando que tudo que chutou em Copa do Mundo no gol do Alisson entrou. Garrafa, minha avó falava que goleiro bonito não se põe na mesa. Goleiro bonito e perfumado, que diz lá que o cara tem perfume, não dá certo, cara. Tinha que ser o... Não dá certo, velho. Não dá certo. O Cássio vai lá e tal. E outra coisa, a pena não tem uma vibração. E outra coisa, ele escolheu o canto. Ele não ficou esperando o Cássio, fica esperando até a hora da batida. Até a hora da batida, não. Ficou muito claro e evidente, pelo que eu vi, não sou especialista na posição, ele escolhe um canto e vai. Mas ele não foi o culpado, o grande culpado, mas é só uma observação. O Tite hoje teve uma parcela muito grande na eliminação do Brasil. Se tem um culpado aí hoje... O Alisson é uma pontuação. Vamos falar da enquete? Aí eles continuam. Isso. Eu tô curiosa para saber a opinião do Messi também, mas primeiro a enquete. A enquete de hoje é a seguinte: quem tem mais responsabilidade na eliminação do Brasil? Os jogadores
ou o Tite? Votem lá no site gazetesportiva.com. E a nossa enquete nova não vai entrar, Fini? Aí é o seguinte, eu acho que é o Tite. Porque o time da Croácia jogava, gente. Tinha um buraco lá no meio da seleção brasileira. Não tinha que marcar o jogador, não tinha que ir em cima ali. Modric, né? Pra ele botar gente, um moleque os caras pegavam a bola e iam. Nunca vi isso. Não ia ninguém em cima. Parecia que estava esperando o outro. Não sei, fala. Então a seleção... Por que eu tô falando do Tite? Eu acho que o Tite não estudou a Croácia. Porque, por exemplo, o Rafinha, se criou uma expectativa muito grande no Rafinha na Copa do Mundo, assim como foi Gabriel Jesus na outra Copa. E o Rafinha não entregou o que se esperava. Não. O Rodrigo provou que estava pronto, né, para jogar em relação ao Rafinha. E aí, quando o Tite resolve colocar o Rodrigo, ainda acaba saindo o Vini Júnior. Tinha que ter jogado os dois juntos. Quem era o jogador que era o melhor da seleção brasileira ali, em linha de frente, que estava chegando e decidindo? Era o Vini Júnior. Hoje, ele não estava bem. O primeiro tempo foi abaixo, é normal. O cara fez 2, 3 jogos no alto nível, depois deu uma queda, mas você não podia tirar o Vini Júnior. Tinha que pôr ele para jogar com o Rodrigo. Você tem os dois atacantes do Real Madrid. O Rodrigo de um lado, o Vini Júnior do outro. Aí ele pôs o Rodrigo lá na esquerda. O Rodrigo tinha que estar do lado direito e o Vini Júnior por aqui. Exatamente. E a Michele comentou que todo mundo viu no primeiro tempo, porque o Tite, todo mundo sabia que a Croácia ia, uma seleção envelhecida e cansada, ia tentar levar esse jogo para prorrogação. E foi isso que ela fez. E aí a seleção brasileira entrou no jogo da Croácia. E ficou aquela marcação guarda-sol. Marcação guarda-sol? O que é isso? É aquela marcação, o guarda-sol é marcação com sombra. O Brasil fazia sombra, não mordia os caras. Não ia pra cima? Não ia pra cima dos caras. Dava espaço pra Croácia girar o jogo e tal. Então faltou. Você com 3 atacantes na frente, quem era o armador da seleção brasileira? Não tinha ninguém dando conta do recado. Não tinha, porque o Neymar estava jogando de centroavante. Não é? Então a Croácia deitou e rolou no meio campo, melhoramos um pouco na segunda etapa. E na hora em alguns momentos que me irrita, Chico, assim, que me causa estranheza, os auxiliares do Tite parece que falam mais com os jogadores do que com ele. Na hora da penalidade, os auxiliares estavam conversando com os jogadores, diferentemente do Zagallo contra a Holanda, na Copa de... Eu sou péssimo. 98. 98. Então, né, o Zagallo foi lá, vibrou com os caras e tal. E como é que pode deixar o Neymar não bater o primeiro pênalti, deixar o Rodrigo? Isso aí... Bom, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. De e o Neymar, ele foi bem, assim, ele ficou muito abalado quando foi pros pênaltis. Ele já foi assim, não dava. Tipo, ali eu falei... O Brasil tinha levado um golpe, né? Um empate quando tomou. O Brasil foi praticamente derrotado pros pênaltis. Eu tô curiosa para saber a opinião do mestre Alberto Helena Júnior, hein, sobre essa eliminação do Brasil. Olhar de mestre. Pois é, dançamos, minha fada. Não aquela dancinha alegre, criativa que virou meme na mídia. Dançamos a dança macabra da eliminação da Copa do Mundo. Pois o que parecia fácil virou um tormento desde o início e que acabou em tragédia, intercalado apenas por um breve momento de iluminação do Neymar na prorrogação. Aquele Neymar espetacular, inesperado, que escapou da cartola mágica e fez um golaço. De resto, minha nega, é recomeçar tudo de novo, até que possamos dançar novamente a dança da vitória, daqui a 4 anos. Beijos fúnebres, minha querida. Pois é, então vamos contato direto, mestre. Para quem viu a eliminação de perto, cuidado, o jato tá indo pro Catar. Cadê o jato? Ó o jato! Cuidado! A surpresa que teve entre os torcedores por aí, não é mesmo, Salazar? Boa noite para você. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Falo aqui direto do Centro de Mídias de Doha, construído para essa Copa do Mundo. E esse Centro de Mídias, ele fica praticamente em frente ao Estádio da Educação, onde o Brasil acabou derrotado para a Croácia nas penalidades máximas, né? Acompanhei a partida lá no Estádio da Educação, inclusive acompanhei ao lado de emissoras croatas, emissoras de comunicação da Croácia. Quinta vez seguida que o Brasil é eliminado, depois do título de 2002, quinta vez seguida que o Brasil cai diante de um time europeu, né? Foram 4 eliminações nas quartas de final, assim como hoje, só uma na semifinal, em 2014 para a Alemanha. Vamos lembrar, em 2006 o Brasil cai para a França, 2010 para a Holanda,
em 2014 para a Alemanha, em 2018 para a Bélgica e agora 2022 para a Croácia. Acompanhei o jogo, como você disse, ali nos arredores do Estádio da Educação. E vou pedir para o Fini colocar no ar uma curiosidade. Aqui aqui você consegue assistir mais de um jogo no mesmo dia, porque o país é pequeno, você consegue chegar no outro estádio a tempo, né? Muitas pessoas estavam acompanhando Brasil e Croácia e com ingresso comprado para assistir Argentina e Holanda. E a curiosidade, o jogo terminou empatado no tempo normal e, como a gente pode ver aí, muitas pessoas deixaram o estádio para acompanhar o segundo jogo, para acompanhar a Argentina e Holanda, que inclusive ainda estão jogando, né? Me chamou a atenção, fiz essa imagem, porque eu nunca tinha visto um jogo ir para prorrogação e tanta gente sair do estádio, sair correndo desesperado. E depois da partida, claro, encontrei mais alguns torcedores, alguns, mais uma vez, saindo correndo, porque mesmo atrasados ainda tinham esperança de entrar no jogo da Argentina e um pouquinho depois, chegando ali, andando mais devagar, aqueles torcedores mais desolados, aquele clima de velório pela eliminação da seleção brasileira. Vamos ouvir, então, alguns dos desabafos que eu flagrei ali. Cara, tava atrás do gol, junto com a torcida, vibe massa pra caramba, mas é isso, né? O Brasil sempre peca em não segurar a bola quando tem que segurar a bola. Já perdemos não sei quantas copas assim, perdemos mais uma sem saber segurar a bola. Aí merecido pra Croácia, aí, que fez os pênaltis melhores. Cara, inicialmente muito empolgante, o time até jogou bem, principalmente no segundo tempo. O goleiro croata fechou o gol, mas agora realmente é clima de velório. Infelizmente é clima total de velório. O estádio inteiro ficou em clima de velório. Poucos croatas, mas parabéns para a Croácia. Parabéns para a Croácia. O que faltou para o Brasil? Velocidade. Time lento o tempo todo. Primeiro tempo mais lento que o Brasil jogou em toda a Copa do Mundo. Tamanho dessa decepção, cara? Cara, gigantesco. Tava numa expectativa gigante aí pra... Era o ano do Hexa, na minha opinião. O time tava muito bem. Hoje não era pra ser. Não era pra ser. Infelizmente, não era pra ser e bola pra frente, acontece. Esse foi o clima ali na saída do estádio depois da eliminação da seleção brasileira. Eu vou passar a bola para vocês, eu tenho uma informação para dar aqui sobre o Neymar, ainda alguns números sobre os jogos, mas eu queria que primeiro vocês pegassem essa percepção do pessoal que deixou aqui o Estádio da Educação, muito decepcionado com o resultado do Brasil. Decepção aí, decepção aqui também. Esse time da Croácia muito rápido mesmo, né? Jogaram, deixaram os nossos jogadores ali meio no chinelo, bastante perdidos. Parecia que o Brasil não sabia com quem estava jogando. Eu tive essa impressão. O técnico croata foi esperto. Ele veio e falou assim, se deixar o Brasil com a bola, o Brasil vai criar oportunidade. Então o que nós vamos fazer? Vamos ficar com a bola e vamos nós para cima deles. Só que, na verdade, com exceção do gol que o Petkovic fez lá, passe do Modric, a Croácia não tinha dado um chute a gol. Eles não têm muita habilidade na hora do... O objetivo da Croácia era final. tentar levar o Brasil até no aspecto emocional para essas penalidades. Porque eles são frios Porque na hora o Brasil da estava penalidade. inteiro, o Brasil era a sensação da Copa, é um time de jovens. Mas eles ficaram muito mais tempo com a bola. E eles tiveram liberdade no meio para circular essa bola com tranquilidade e a seleção brasileira dava esse espaço. Aí que eu fiz essa brincadeira, foi aquela marcação guarda-sol. O pessoal só ficava fazendo sombra. Aí a Croácia não agredia, mas ficava com a bola. Dava choque se chegava perto dos caras? Parece que dava choque, porque, provoca o erro, né? No futebol você provoca o erro. Você vai pra cima. Se você dobra induz o erro. Se você aperta o jogador, o cara vai tocar a bola mais rápido. Sabe no Campeonato de Pontos Corridos que o empate serve para os dois? Estava o jogo com essa cara e não servia para o Brasil. Não servia o Brasil tinha que tentar fazer esse gol o mais rápido possível. Depois fez... Não podia chegar nos pênaltis. Aí chegou na prorrogação, fez um belo gol do Neymar, e aí não teve a tranquilidade e a sabedoria num lance lá isolado, onde você perde a bola lá no campo da Croácia. Você tem que matar lá. Você tem que matar lá na origem. Né? Tá faltando 3 minutos para acabar o jogo, o cara roubou a bola, faz a falta, você segura. Eu senti falta de uns Becão, Roque Júnior, sabe aqueles... Dunga. Pra tirar, dar aquele chutão para fora e salvar a pátria. Até o Lúcio, Faltou um cabeça de área, com perdão ao mestre, que disse que dá 3 volantes. Hoje, com um volante só, o Brasil segurou a Croácia. Tinha que ter 2. O Tite tinha que armar um time diferente, sabe?
talvez tirar o Paquetá desde Entrou o começo. com o time muito igual ao que tem entrado Quando não sempre, deu certo, foi o caso. aí que eu reclamo um pouquinho, assim, entendo porque o Tite é o seguinte, ele trocou peças e não trocou o esquema. É isso. Ele trocou peças e não trocou o esquema. Quem viu um jogo do Brasil viu todos Ele até falou, agora. bom, não tá dando Rafinha, então vai outro aqui. Ah, não tá dando, vai outro aqui. Mas Não, é o trocou as mesmo esquema. peças. Não, você podia... O problema estava no meio campo, você tinha que trazer alguém para aquele meio campo. Pra criar ali. Para criar, ou para congestionar, evitar que a Croácia tivesse total liberdade para trabalhar. E isso não aconteceu. Bom, olha, eu sou fã do futebol retranqueiro e não tenho vergonha de admitir. Eu, no segundo tempo da prorrogação, teria Não, jogado ali não tem mais jogo, Chico. Ali não tem mais jogo. Ali era aquele jogo pro Palmeiras. Sabe o que o Palmeiras faz quando marca um gol e vai... Recua todo mundo e fica tocando de lado a bolinha? Aí senti falta do Abel Ferreira ou daqueles bons retranqueiros. O Parreira também. O Parreira acho. fazia isso Tá bem todo também. mundo. Fazia isso com mais habilidade. Chico, o torcedor, Michele, o torcedor tá machucado, né? É claro, ninguém gosta de sair da forma que saiu da Copa, com possibilidade de ganhar. Mas também não pode se cancelar ninguém, porque é uma geração muito boa. Geração de jovens valores. A passagem do Tite em 2 Copas do Mundo não foi das melhores, ele encerra o ciclo. Segue-se o jogo. Tchau, Tite. Mas há uma garotada... Que ele me apareça no Corinthians. Não é assim, Chico, pelo amor de Deus. Né? Hoje ele não foi bem. Talvez seja um treinador para time, não para seleção. A eliminação do Brasil foi acompanhada por uma multidão de pessoas hoje, Salazar, aqui no Brasil. E aí, como é que foi, Salazar? Tinha muita gente aí também no estádio. Tinha mais torcedor brasileiro do que croata também? Fala a sua percepção aí e traz as suas informações. Olha, Michele, tinha muito mais torcedor brasileiro, assim, eram pouquíssimos croatas dentro do estádio, porque além dos torcedores brasileiros, a torcida do Brasil aqui, como a gente tem relatado, é muito grande, né? Muitos indianos, muitos torcedores aqui locais ou que moram em países próximos aqui. A torcida era toda da seleção brasileira, tanto que nas imagens que nós mostramos ali, você não via praticamente croata passando, era 1 ou 2, eu até procurei alguns e era difícil você encontrar. Então o Brasil tinha toda essa torcida a favor. E assim, apesar de ser uma derrota muito dolorida, como muitos deles não são brasileiros nativos de sangue, né? Você via também muitos torcedores saindo do estádio, assim, tristes, decepcionados, mas tudo bem, vida que segue, né? Você tinha que caçar os brasileiros. Aí esses sim, alguns sequer falam, não quero falar, Salazar, não quero falar, e tudo bem. Não, tudo bem, aí tem que respeitar. Falando um pouquinho sobre o que vocês comentaram do jogo, o Tite defendeu a atuação da seleção brasileira na entrevista coletiva e ele se baseou em alguns números que eu peguei aqui. O Brasil deu 19 finalizações ao gol da Croácia, a Croácia só 8. Desses 8 da Croácia, só 1 foi no gol, que foi o dito gol no último minuto da prorrogação, uma bola que desviou no zagueiro da seleção, no zagueiro Marquinhos, e acabou entrando. Do outro lado, o Brasil finalizou 11 vezes no gol da Croácia, sendo dessas 11, o goleiro croata fez 5 defesas consideradas difíceis, além de ter tomado um gol. Então, esses são números que, para o Tite, e para boa parte, eu acho que da opinião pública, dariam uma vitória merecida para a seleção brasileira, né? Um time que praticamente não sofreu atrás e que finalizou e que criou chances claras de gol, mas acabou não sendo eficiente. E falando sobre o Neymar agora, 2 situações importantes. O Wagner Ribeiro, ex-empresário do Neymar, fez um post agora no Instagram criticando com muita veemência o Tite, técnico da seleção. E o Neymar foi lá e defendeu, foi nos comentários do post do Wagner Ribeiro, seu ex-agente, e escreveu: não fala Wagner, defendendo o Tite, então, contra o seu ex-empresário, dizendo que ele está falando M. E o Neymar, por outro lado, aqui na zona mista, ao deixar o estádio, questionado se vai continuar defendendo a seleção brasileira, disse o seguinte: não fecho as portas para a seleção, mas não garanto que eu voltarei. Deixando aí o Neymar, então, essa dúvida no ar, Michele. Daqui a pouquinho eu volto com mais. O Neymar falou e não falou nada, né? Não sei se fico, se vou. E agora vai ficar brigando aí com... Agora é a hora. O Neymar, ele se comportou muito bem em termos de redes sociais durante a Copa do Mundo. Gente, olha, eu vou falar uma coisa. O Neymar foi nota 10, não vamos falar do Neymar. Mas continua assim. 10. Agora fica brigando em Twitter, essas coisas. Tem que respeitar, gente. Neymar se não classificou, as críticas vão vir. Os elogios estavam aí, agora as críticas vão vir. Não adianta ficar batendo boca. Cada um tem a sua opinião, tem que deixar a pessoa falar. O problema do Neymar é o seguinte, que é a segunda Copa dele, né?
E a terceira Segunda ou Copa. terceira Copa. E ele não aconteceu na Não, mas Copa. nessa aqui ele estava muito mais focado. Ele estava mais focado. Na outra ele se machucou, na outra também teve Ele se confusão. machucou. Nessa ele estava focado, ele ficou quieto antes da Copa, ele se machucou, se recuperou. Mas é que tá. Fez um golaço hoje, jogou bem, chamou a responsabilidade. Só que o Tite errou porque tinha que ter colocado ele para bater o primeiro pênalti também. Mas aí também não é E o Tite errou no esquema Os dois tático erraram, do Michele, Brasil. porque uma coisa é o seguinte. Estudou a porcaria da Não sei Croácia. se foi ordem do Tite, como é que eles se acertaram lá. Não é? Vamos supor, se foi uma determinação do Tite, não sei se ia mudar, o preso da... Mas quem tem que bater? É o primeiro pênalti. O pênalti decisivo era do Neymar. Mas o Neymar nunca bate em primeiro, eu nunca vi. Mas é ele que tem que bater, gente. Era ele que tinha que bater. Até porque a Croácia já tinha feito o primeiro. É o dono do time. Era erro zero. Quem tem erro zero naquele momento é o dono do time. Sim. Se a ordem era para ele bater, falar, esse pênalti eu vou bater. Você vai lá e bate o pênalti. Podia até errar, mas ele que tinha que chamar a responsa. Aí quando ele, Neymar? Ele, Neymar. Mas quem escolhe a ordem? É o Neymar? Mas você pode, mas aí dentro de campo... Não, mas ele tem que chegar... Professor, sou eu? Não. Professor, eu vou lá bater. O Tite falou o seguinte, ele é o último porque... Não, eu não tô defendendo. Se fez, tá errado. Eu também acho que ele podia ser o primeiro. Eu sempre acho que ele tem que ser o primeiro. Porque eu acho que ele é o único que faz pênalti, bate ali, ó. Ele não faz assim, ó. E bate, igual o Paulo falou. Quando ele vai pro final da fila, Michele... Rodrigo fez... Tava nervoso. Quando ele vai pro final da fila, existe uma possibilidade do Neymar não bater pênalti, foi o que aconteceu. Como é que você pode abrir mão do Neymar? Como você pode abrir mão do Neymar numa disputa de pênalti valendo vaga à semifinal? Tem que abrir com os melhores. O Fini tá me falando que na Copa de 94, o melhor batedor de pênalti era o Márcio Santos. Ele foi o primeiro a bater. Perdeu. O melhor, né? O primeiro batedor é o melhor. O Neymar tinha que ter sido, então, o primeiro a bater. Porque ele é o melhor. Então tá bom, então. Mas ele nunca é o primeiro. Isso foi erro. Primeiro. Copa do Mundo, torneio de tiro curto, é um detalhe. E o Marquinhos bateu na trave também. Hoje não era dia do Marquinhos. Então, não era dia do Marquinhos. E o Marquinhos mas aí não estava bem nessa fatalidade, Copa. Né, gente? Não estava bem nessa Copa. Quando o Tite colocou ele para jogar pela esquerda contra Camarões, duas fatalidades ele foi um desastre. Ele não estava bem. Então, se ele não estava bem, então não bate pênalti, pô. Sabe, não bate pênalti. Já tinha perdido. Nas penalidades... Por que não apareceu o Thiago Silva? Nas penalidades, Chico, a grande questão... Porque se falar o cara que errou o pênalti e tal, o grande erro nas penalidades, para mim, foi o fato do Neymar não ter... foi o primeiro jogador a bater o pênalti pela seleção brasileira. Você tá botando a culpa no Neymar e não no Rodrigo? Quem perdeu? O Rodrigo perdeu também, ué. O Rodrigo, primeira Copa do Mundo. Bateu mal, mas ele tem... O Rodrigo e o Marquinhos perderam o pênalti. Não, mas você não pode execrar, você não vai execrar, cancelar o cara porque... E o Alisson Copa não pegou porcaria nenhuma. Mas você viu que depois do jogo, o Modric chegou, abraçou ele é fofo, esse o Rodrigo. Modric, né? Por quê? É um garoto. Porque eles são companheiros de... E é um de Real garoto Madrid. ainda. E ele ele fez aquilo que o Tite não fez. O Tite tinha que entrar em campo e fazer isso aí. Não é mesmo? Porque na próxima Copa, talvez o Rodrigo seja um grande nome da seleção brasileira. Claro. E o Modric foi lá, abraçou o moleque e falou, acho que em espanhol, né? Porque ele está lá em Espanha há tanto tempo, ele deve falar bem espanhol. Ele chegou, consolou o moleque, né? Menino, Beijou ele e tal. Ele foi, assim, um cara super elegante, né? Ele é um super fofo. firme, para salvar Modric, pra você. o moral do Rodrigo, né? Pra você, Modric, porque jogadorzão. Não, jogou pra caramba uns 120 minutos. 400 minutos. Bateu um pênalti indefensável e O que foi agora? O que aconteceu com a Argentina, gente? Ainda nada, ainda está nos pênaltis. Continua com a gente aqui. A eliminação do Brasil foi acompanhada por uma multidão no Vale do Anhangabaú que só chorou. Zé Paz conferiu. Vamos olhar? Michele, minha amiga, um beijo pra você, um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Muitas emoções hoje, hein? Muitas emoções. São tantas emoções. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Mas não tem nada. O importante é que nós fizemos. O Brasil jogou bem. E nós vamos continuar recebendo muitas alegrias, muita paz do Brasil. Você acha que foi por detalhes hoje aí? Detalhes tão pequenos de nós dois. Muitos detalhes e as paixões ficaram realmente afloradas, mas não tem problema. A gente vai continuar sempre assim. Ficou todo mundo emocionado, mas não tem problema. Fica aqui o nosso abraço para a equipe, tanto do Brasil como a equipe de vocês também, que deram uma força para nós. Mas não tem problema. Tem jeito, mais uma Copa aí.
Não tem o que falar. Agora é esperar 4 anos aí e ver como é que vai ser. Tá segurando o choro, meu jogador. Segurando, vai fazer o quê? Vem cá, vem cá. Vai vir essa taça em algum momento, Hexa? Ah, não deu, uma frustração total. Mas não tem problema, o futebol é assim mesmo, né? Nem todo dia o Brasil ganha. Mas ninguém vai alcançar o Brasil. O Brasil tem 5 títulos. É uma comparação besta, mas vocês vão entender, com seleções europeias e as da Sul-Americana. Seleção europeia é um exemplo, Portugal. O Brasil teve muita dificuldade para fazer um gol contra a Suíça. Por quê? Chega na frente do gol, erra gol. Portugal, todas as vezes que chegou no gol, em frente ao gol contra a Suíça, fez os gols. Quanto foi o jogo? 6. É triste demais, é doído, porque tinha tudo pra levar. Tinha tudo pra levar o Hexa. E agora é esperar mais 4 anos aí. É isso, Michele. Agora é esperar mais 4 anos. O Brasil, ó, vem cá, vem cá. Balançou na hora dos pênaltis e perdeu. Bom, a gente fez o palpitômetro do jogo do Brasil. Vamos conferir aí os resultados? Porque, olha, só um acertou aqui. Vamos ver como que ficou esse resultado. Ó, o Salazar 1-0 pro Brasil. O Celso 3-1 pro Brasil. O Celso veio com a camisa do Brasil hoje, tá? Só queria dizer isso pra vocês. Mas com a ele amarela. tá torcendo pra Argentina. O Ele faz Miller falou 1-0 Croácia. Gente, ele acertou. Nos pênaltis. Michele 2-0 Croácia, mas eu achei que ia ser 1-0 Brasil. 2-0 Brasil, mas eu achei que ia ser 1-0 Brasil. Chico 3-0 Brasil e o Silvestre 2-1 Brasil. O meu vocês não colocaram, eu falei, mas foi 1-1 o jogo, o Brasil ia perder nos pênaltis e o Neymar não ia bater pênalti. Foi o palpite. Ah, tá bom. Tá. E eu vou falar uma coisa, Legal. a minha mãe, que está assistindo todos os jogos da Copa, ela falou o seguinte: o goleiro da seleção, eu acho que eu não estou falando besteira, minha filha. O goleiro da seleção, ele primeiro cai, ele não tem que esperar o cara bater para depois pular, ele pula antes do cara bater. Mãe, você tá certa, não tá certa? Mas a sua mãe, como ex-bailarina ou ainda bailarina, ela tem a noção do time, né? Do padedê, tem que ter time para fazer padedê. Né? Se você não tem time para fazer padedê, você quebra a perna. Você quebra o espera um pouco, cara. Sabe? Então, ela sabe. Não dá para o cara pular antes para adivinhar o canto que vai chutar. Pula antes, goleiro né? E ficou claro e evidente que ele ia para escolher o canto. Não pode. Hoje, em termos de altíssimo nível, não se escolhe o canto. Espera até o último minuto para dificultar a vida do batedor. Espera, nem que fique parado no meio, cara. Então... Porque você teria pegado um, pelo menos. Não, se ele ficasse parado no meio, pegava 2, né? Isso se não passasse no meio das suas pernas. Porque do jeito que é azarado, que bate e entra tudo. E quando você espera o batedor definir, você coloca uma pulga atrás da orelha. O batedor tá chegando, o goleiro não escolhe, fica lá, ele fica indeciso. Fica assim, ó. Vou te falar como que tem que ficar. Olha como eu sou fina pra arrastar essa cadeira. Gente, hoje fica assim, ó. Fica assim o goleiro, ó. Nem que fique assim, ó. Fica assim, ó, de um lado pro outro, ó. Espera o cara definir. Sem se adiantar, porque se você se adiantar, ele volta. Mas fica assim, ó. Ó, entendeu? O cara tem 2 metros. O goleiro vai à Copa do Mundo, tem que fazer um milagre, gente. O goleiro tem que fazer milagre, é jogo grande. Mas esse cara não é de fazer milagre. Não é de é isso, ele é um belo milagre. Ele é um belo de um goleiro. Claro que ele é um belo do goleiro. Entendeu? Mas... Ai, caramba. Quem pegou pênalti no Maracanã na decisão da Copa do Brasil? Pega sempre, né? Vamos pro Catar. Vamos pro Catar. Salazar, o que mais você traz pra gente daí, hein? Que agora é fazer matéria com camelo, com falcão, com ouro. O gato, né? Com o gato. Isso foi a praga felina que caiu na seleção. Os caras foram mexer com gato. Os caras foram mexer com Foi mexer com gato. Se ferraram. Vamos lá, Michele. O Tite foi questionado na entrevista coletiva sobre algumas situações que vocês estão comentando, como, por exemplo, a questão de ter saído ali dos pênaltis, ter deixado para o Kleber Xavier passar a lista dos 5. Ele disse que costuma fazer isso, que ele é um cara mais reservado, que já fez isso em vitórias e também fez num dia de derrota, então ele acabou minimizando essa situação. Agora, quando questionado por que deixar o Neymar para ser o 5º, aliás, eu queria lembrar aqui que o Neymar foi o 5º também naquela disputa de pênaltis que deu o título para o Brasil nas Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? O Neymar bateu o 5º pênalti e deu o título. O Tite adotou a mesma estratégia e o Tite entende que o 5º é o pênalti decisivo. Fica uma pressão maior e o jogador que tem mais qualidade
e o mental para fazer a cobrança é quem tem que bater. Então é uma opinião, é um conceito do Tite, e eu estou com vocês, eu não concordo, entendo que o melhor tem que bater primeiro, porque o Neymar é o melhor e sequer foi para a cobrança. Na mesma entrevista coletiva, o Tite confirmou aquilo que ele vem falando há 1 ano e meio. Ele se despediu da seleção brasileira, ele deixa o cargo, não voltou atrás da sua decisão, havia ainda alguma esperança por parte de algumas pessoas e o Tite reforçou, disse que está de consciência tranquila pelo trabalho feito e deixa a seleção. Saiu muito triste, muito abalado, evitou fazer algum tipo de análise, disse que não tinha cabeça nesse momento para fazer análise, ele lamentou muito a derrota aqui, falou muitas vezes que o goleiro adversário foi o melhor em campo, que a seleção fez por merecer, fez o que precisava fazer para sair daqui com a vitória, mas enfim, o Tite deixa a seleção brasileira, 81 jogos, apenas 6 derrotas. Ele tem 80,2% de aproveitamento, venceu a Copa América em 2019, é o único título dele. Contra as seleções europeias, que tanta gente fala, o Tite jogou 12 vezes contra as seleções europeias. Ele tem 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A derrota para a Bélgica e a derrota agora para a Croácia. Isso nos pênaltis, né? Dá para contar que foi um empate aqui, né? Se a gente for ver por esse lado. Mas, enfim, a informação é de que a seleção brasileira agora vai em busca de um substituto para o técnico da seleção brasileira e não há nem um nome definido, nem um alvo definido. A informação que eu tive aqui é que ainda não há um alvo definido. E eu perguntei para uma pessoa da CBF se a gente pode ou não descartar um estrangeiro. E a resposta que eu tive foi: não descarte nada. Ou seja, não nos pegará de surpresa se o Brasil aparecer com um técnico para substituir o Tite, um técnico que não seja brasileiro, um técnico estrangeiro. E, Michele, o Brasil embarca 12h50 de amanhã, 12h50 horário local para vocês, 6:50 da manhã. É a hora que sai um voo fretado daqui de Doha, ele vai para Londres, faz uma pausa em Londres, alguns jogadores já vão ficar por lá e depois ele vai para Guarulhos. Mas enfim, a seleção brasileira que se despede mais uma vez aí nas quartas de final da Copa do Mundo de maneira melancólica, e o Tite também se despede da seleção brasileira, Michele. Salazar, você trouxe aqui vários números e blá 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 e falou defesas difíceis na outra entrada sua, porque eu tô de olho no que você tá falando aí. Mas você não virou e falou do Alisson. Quantas defesas difíceis o Alisson fez nesse gol? Não quero fazer nesse jogo. Não é caça às bruxas, mas vamos combinar. Quantas defesas difíceis esse cara fez nesse jogo? Aliás, na Copa, nesse jogo aí hoje, não teve uma defesa difícil para ele fazer. Tudo que chutou entrou. Ó, Michele, tem uma situação aí. Primeiro que eu fui a favor, muito antes da convocação, eu fui a favor da convocação do Cássio. Vocês sabem que eu fui a favor, tô com garrafa nessa. Para mim, o Cássio já se provou e, para mim, ele é um goleiro de decisão. Isso dito, tem o seguinte: o Alisson acho que não pode pagar por ter uma defesa muito boa. Thiago Silva e Marquinhos com Casimiro ali, o sistema tático todo montado pelo Tite. Nesse ciclo de Copa do Mundo, para você ter uma noção, a seleção brasileira tomou 9 gols. No ciclo inteiro, desses anos todos. Tomou 9 gols em jogos oficiais. Então, assim, é uma defesa muito sólida. O Alisson acaba meio que pagando por isso. Poucas bolas vão ao gol, né? Nos 2 primeiros jogos, por exemplo, não foi nenhuma bola, praticamente. No terceiro jogo, teve nos acréscimos do segundo tempo o gol de Camarões, não era o Alisson no gol. Contra a Coreia, sim. Contra a Coreia ele foi exigido, ele fez 3 grandes defesas. 3 defesas muito difíceis. E hoje, mais uma vez, ele não foi exigido. A única bola que foi no gol entrou. Do outro lado, o goleiro fez a parte dele. E aí, não estou aqui querendo fazer, não sou advogado do Alisson, mas a bola de hoje desviou. E eu acho que acabou matando o Alisson. Para mim, onde a bola iria, ele ia pegar facilmente. O desvio no Marquinhos tirou do Alisson. Se outro goleiro pegaria ou não, eu acho que aí a gente vai ficar aqui muito no achismo, mas eu acho que não dá para condenar o Alisson, já que só foi uma bola no gol e essa bola desviou. Então, acho que não vale a pena nem a gente ficar discutindo o goleiro da seleção brasileira, e sim os atacantes, porque, assim, a minha opinião, já que você perguntou, para mim o que mais me incomoda é o número de gols que o Brasil perdeu nessa Copa do Mundo, desde o primeiro jogo. O número de gols que o Brasil perdeu, não venceu Camarões e perdeu o jogo por causa dos gols perdidos. Até contra a Coreia perdeu muito gol e hoje aqui, de novo, perdeu inúmeras chances cara a cara. Para mim, aí a culpa da derrota do Brasil e não de um ou de outro.